Piril pergunta a Sarp o que ele tem. Sarp diz que sequestraram seus filhos, que agora tá tudo bem, mas tiraram eles da escola. Piril, hipócrita, finge preocupação e pergunta como aconteceu uma coisa dessas. Ela joga a culpa em Nezir e diz que só pode ter sido ele, que é um infeliz. Sarp se lembra quando reclamou com Piril por ter ficado na recepção do hotel. Ele se dá conta que foi Piril quem armou tudo aquilo e a confronta. Piril pergunta se ele está perguntando que ela planejou o sequestro dos filhos dele. Sarp diz: "Você que trouxe a Bahar para que ela soubesse que eu tenho outra família? Para ela saber da sua existência?" Piril diz que isso é uma loucura. Furioso, Sarp grita com Piril e diz: "Você acha mesmo? Então eu perdi a cabeça? Perdi mesmo? É claro, agora eu entendi. Foi por isso que você me esperou lá. Foi para Bahar poder te ver, claro. Esse era o único jeito. Piril, você é uma desgraçada. Desgraçada. Uma desgraçada." Nervoso, Sarp começa a arrumar suas malas e deixa Piril em apuros. Bahar liga para Sarp nesse momento e o número dela está salvo como Minha Bahar. Piril vê a chamada e decide sair do quarto. Sarp fala com Bahar, a chama de meu amor e pergunta se ela e as crianças estão bem. Bahar diz: "Na verdade, eu não sei se elas estão bem. Me diz você, eu só quero saber se elas correm algum risco. Se eu preciso esperar que alguém cerque o meu prédio. Eu não sei no que você está envolvido." Sarp diz que a entende, mas precisa vê-la para explicar tudo. Bahar diz que não precisa disso e só quer saber se seus filhos correm algum perigo. Sarp diz que não sabe. Bahar pergunta como assim. Sarp só diz que não sabe, mas já está procurando um lugar para levar eles três, um lugar onde não poderão machucá-los. Ele pede que eles tomem cuidado e não saiam sozinhos até ele ir buscá-los. Bahar diz: "Como assim tirar a gente daqui? Eu vou ficar onde eu tô com os meus filhos. Não vamos a lugar algum. Você perdeu minha confiança. Já não é mais o homem que eu conheci." Abalado, Sarp diz que é o mesmo. Ainda é o Sarp, o que ela amava. Bahar diz que o Enver contou para ela que ele matou uma pessoa por acidente e a polícia precisa saber disso. Ela diz que se ele não é culpado, é melhor se entregar e eles irão saber que ele é inocente. Sarp diz que não pode se entregar e ir até a polícia. Bahar diz que então é ela quem vai. Sarp tenta falar com ela, mas Bahar desliga o telefone. Munir rastreou o celular de Sarp para ouvir a conversa dele com Bahar. Desesperado, Sarp tenta ligar novamente para Bahar, mas ela não atende ele. Sarp está com as malas e Piril pergunta para onde ele vai. Sarp diz que parece que não pode fugir para lugar nenhum, mas vai ficar em outro quarto. Piril diz a Sarp que também não está feliz vivendo daquele jeito. Sarp pede que ela pare, que só quer ficar sozinho e não quer machucá-la. Ele diz que não quer fazer nenhuma besteira e quer pensar sozinho. Piril diz que não pode deixar ele pensar mal dela. Sarp pede que, por favor, ela saia. Piril diz: "Você salvou ela como Minha Bahar no celular. Eu vi." Ela sai do quarto e deixa Sarp sozinha. Piril liga para Munir e pergunta o que aquela mulher falou com seu marido. Munir diz que ela está preocupada pelos filhos terem sido sequestrados e só queria saber se os filhos dela estavam seguros. Piril, se achando uma estrela da galáxia, pergunta se a Bahar perguntou dela ou de seus filhos. Munir diz que a Bahar nem tocou no assunto e depois disse que não aceitaria que o Sr. Sarp a tirasse de lá. Ele diz que a Bahar também falou para o seu Sarp se entregar para a polícia. Piril diz que Bahar é uma idiota. No dia seguinte, Enver acorda Sirin e diz que ela tem muita coisa para fazer. Sirin diz que hoje sua aula é mais tarde e que quer dormir. Enver diz que ela tem trabalho e manda tirar as coisas dali e levar para o depósito, pois agora o quarto dela será lá. Ele diz que o quarto dela, a partir de agora, será sua oficina de alfaiataria. Sirin diz que ele ficou louco e está falando bobagem. Enver manda ela cuidar como fala e como ela não trabalha, pensou que o quarto dela só estava sendo desperdiçado. E como ela sabe, eles devem dinheiro ao Sarp e então será obrigado a trabalhar o dobro para pagar tudo que ela gastou por ser uma ambiciosa e irresponsável. Sirin manda o pai parar com isso. Enver diz que não conseguiu dormir aquela noite pensando no tanto que deviam e exige que ela também procure um emprego. Sirin pergunta que emprego. Enver diz: "Um emprego para ganhar dinheiro, como todas as pessoas honestas. Você vai trabalhar para nos ajudar a pagar a dívida com o Sarp, com o seu próprio dinheiro."
Sirin pergunta como vai fazer isso e ainda está fazendo seu curso. Enver diz que ela tem um curso que nunca faz as tarefas e manda ela parar de arrumar desculpas e já começar a levar suas coisas para o depósito. Sirin diz que sua mãe nunca irá deixar ele fazer isso com ela. Enver diz que a Atice já está limpando o depósito e que já conversaram sobre isso. Sirin se surpreende e vai até o depósito. Ela diz que a mãe não pode deixar o pai fazer aquilo. Atice diz que já falou com ele, que concorda com o Enver e já está cansada disso. Sirin diz que não vai dormir ali e eles não podem obrigá-la. Ela diz: essa idiotice então é para Bahar e os parasitas dela voltarem a morar aqui, não é? Mas vocês não vão me vencer, entendeu? Fazer isso não vai adiantar nada, eu ainda vou ficar aqui. Atice a ignora, deixando Sirin pé da vida. Bahar diz aos filhos que quando as pessoas não trabalham, o cérebro delas atrofia. Ela diz que sem trabalho as pessoas ficam muito mais lentas, com muita preguiça e dormem muito. Doruk diz que acha isso bom. Atice diz a Enver que não podem estragar o futuro da Sirin. Enver diz que ela nem vai para a aula. Atice diz que ela prometeu que irá. Enver diz que, se isso for verdade, irá apoiar para que ela continue estudando, mas tem certeza que ela não está nem aí para nada e ela deve procurar um emprego. Ele diz que ela pode levar 5 ou 10 anos para pagar tudo, para assim aprender que não deve gastar dinheiro irresponsavelmente. Atice diz que irá apoiar ele nisso. E Elis diz a Seida que hoje é seu primeiro dia de trabalho e está animada. Irritada, Sirin leva as coisas de seu quarto para o depósito. Suat vai à casa de Piril e pergunta como ela está. Piril pergunta por que ele foi até ali. Suat diz que ficou preocupado por ela. Piril chora e diz que está muito deprimida e cansada daquilo. Suat pergunta onde está o marido dela. Piril diz que ele foi para o outro quarto e disse que precisava ficar sozinho, o que tinha que pensar bem longe dela. Suat pergunta o que aconteceu. Piril diz que eles discutiram e que o Sarp pensa que foi ela quem fez a Bahar ir até o hotel. Ela diz ao pai que o Sarp vai confiar nela e vai provar que é inocente e ele está errado em desconfiar dela. Suat diz que isso não é tão ruim e tudo tem um jeito. Piril diz que esse não é o problema e que no celular dele ele salvou o número dela como Minha Bahar. Transtornada, Piril diz que ele chama ela assim, de Minha Bahar. Suat pede que a filha não fique assim, e isso não tem nada demais. Piril diz que sabe que a conversa deles ficou gravada e quer ouvir tudo. Suat pergunta de qual gravação ela está falando. Piril diz que sabe que ele mandou o Munir gravar tudo, e ele deve ter acesso à conversa deles. Suat mostra a gravação para Piril. Piril ouve Sarp chamando Bahar de meu amor e fica arrasada. Seida diz a Bahar que o Peyami é muito bonito. Bahar questiona se a amiga está apaixonada por ele. Seida responde que não está louca por ele, mas começou a sentir algumas coisinhas por ele nesses dias. Mas ele já está comprometido. Bahar e Seida entram em uma cafeteria, já que estão precisando de uma atendente de caixa. Quando o dono da cafeteria se vira, Seida se surpreende. Ela sai de fininho da cafeteria e ficou bastante abalada ao ver o dono dali. Bahar não vê Seida e estranha. O dono da cafeteria aborda Bahar e ela diz que gostaria de se candidatar para a vaga de atendente de caixa. O homem se apresenta como Henry e a chama para conversar. Bahar diz que estava com uma amiga, mas talvez ela tenha ido embora. Ela entra para falar com Henry. Eles fazem a entrevista de emprego e quando Henry pergunta do marido dela, Bahar diz que ele faleceu. Desesperada, Seida chega ao bairro e entra depressa no prédio. Sebat liga para Munir e avisa que eles receberam ordens para agir. Ele conta que irão sequestrar a Bahar e os filhos dela, e o Razin já deu as instruções. Sebat diz que o sequestro será amanhã à noite, e irão tirar os 3 de lá. Munir telefona para Suat. Obrigado por assistir mais um resumo da novela Força de Mulher. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações, ative as opções todas e deixe o seu like. Obrigado.